Quer me cancelar? Me cancela. Eu tô aqui pra falar a verdade. Eu uso base importada da MAC, eu tô bem na vida, graças a Deus. Quando você compartilha a fala de Nicolas Ferreira, você diz que o perigo de abuso sexual em crianças não está na rua, mas sim na família? Você mostra os dados que é a família que abusa da criança, que são conhecidos da família em mais de 80% dos casos que abusam da criança? Você diz isso? Você explica que não é a Pablo Vittar, não? É o pai, o avô, o tio? Mas isso nem importa. Nós estamos na pós-modernidade. A verdade não existe mais. Nós aqui à esquerda, progressistas, achamos um absurdo a fala de Nicolas? Pois é, mas o mundo é maior que a nossa bolha. O cidadão médio que vê esse discurso sendo chamado de transfobia diz: então sou transfóbico também. Transfobia é mimimi. O que nós não entendemos ainda é algo que eu venho falando há muito tempo. A Dá uma política não é pausa. para idealizar. Ela tá totalmente relativizando a transfobia. Ai, sério, nossa, que complicado. Como se a pessoa que tá fora da bolha metafórica, né, eu tô pressupondo que ela esteja falando de uma bolha de esquerda, não sei qual esquerda, vai necessariamente ser preconceituoso, não sei, porque parece que nessa bolha classe média que você vive, não sei se Bira tá fazendo isso, tá me parecendo, eu vou confirmar isso depois, mas parece que tá sendo isso, sei lá. No caso me soou como tipo, vocês estão apontando transfobia e só que a sua verdade não é única, existe a verdade dele. Papo meio reacionário até, né? Porque se a pessoa tá sendo transfóbica, ela tá sendo transfóbica sim, ela vai estar sendo criminosa sim, ela vai estar cometendo um crime que se enquadra inclusive na mesma lei de racismo. Então não existe essa de duas verdades, né? A questão sobre pessoas de direita contra pessoas de esquerda. É uma questão de civilidade. Transfobia é uma questão de civilidade, é uma questão de prezar pela nossa vida, pela nossa existência, de nós estarmos vivas. Porque o que pessoas como Nicolas Ferreira e várias outras pessoas que seguem ele, outros políticos, enfim, fazem, atentam contra a nossa vida diariamente. Ele colocar uma peruca como se, agora eu sou mulher, ele não é uma mulher trans. Ele tá nos ridicularizando. E a gente tem que falar sim sobre isso. Se as pessoas estão sendo transfóbicas, nós temos que mudar a mentalidade da sociedade e mostrar que a transfobia é errada, que a transfobia é crime, que a transfobia tá negando a existência de pessoas em locais mesmo, né? Muitas de nós têm medo de sair na rua. Eu mesmo tenho medo de tomar migender, né? De falar em meu gênero errado quando eu vou em qualquer lugar. A gente tem medo de existir muitas vezes. Então isso de não poder falar, né, de nós não podermos criticar, de existir duas verdades, é balela, sabe? Fora que esse negócio de pós-verdade, agora não existe uma verdade, existem várias verdades, no fundo isso sempre existiu. Se for pausar esse argumento. O que foi, por exemplo, o macartismo, que foi não daria até para se chamar de movimento assim, lá nos Estados Unidos, contra pessoas minimamente alinhadas à pauta de esquerda. Isso é uma construção de um discurso. Se reduzir tudo tem uma verdade e existe outra verdade porque é a verdade do outro. Então a verdade do outro sempre existiu. Sempre existiu mais de uma verdade. Porque enquanto tem gente que acha que por exemplo, o marxismo marxista como criancinha, né, que é algo que existe desde a Guerra Fria, esse argumento, tem gente que fala, não é bem assim. O marxismo é uma teoria política que fala de XYZ e tudo mais. Qual que é a verdade? Não é de hoje que existe esse conceito de mais de uma verdade. Desde o século passado existe isso. Então não faz sentido usar esse tipo de argumento, né? Pois é, e existe também a questão da própria materialidade, né? E ela tá negando isso, sabe? Existe lei, existe a agressão física, a
agressão verbal. Nós, pessoas trans, nós somos punidas de tantas formas para ela usar isso, sabe? Falar que existe a verdade do outro também. Isso é muito errado. Por isso que eu falei, é uma forma de estar relativizando mesmo o crime, relativizando tudo, né? Porque se tudo pode ser a verdade do outro. Como se esse conceito, entre aspas, de existir mais de uma verdade tenha se iniciado com rede social, sendo que a mídia hegemônica, a mídia tradicional, seja o rádio, a TV, já fazia isso. Listas é para estrategistas e nós não estamos sendo estratégicos. Nós não aceitamos a derrota vergonhosa, por exemplo, no Chile, depois do fracasso da esquerda identitária. Quem fala contra a esquerda identitária é neofascista. Então, vai preparando o cozinho, porque você vai tomar nele. É bom que você goste? Eu gosto, é gostoso. É bom que você se prepare, você vai tomar bem no botãozinho. Tudo bem? Quando for feito no Brasil uma constituição direitista, como certamente vai ser a do Chile, aí você vem falar que pobre não tem sorte, tá bom? É isso mesmo. Ser viado é triste, a gente não ganha nada. Me disseram numa palestra que eu fiz, mas o LGBT também é trabalhador. Mas a maioria tem apoio da maior parte das pessoas. Ou jogamos direito, ou vamos ser caçados. É triste, é injusto, mas é o jogo. E o Nicolas está... Nossa, caralho! Que chorume puro, que foi isso? A gente entende que tem... A classe trabalhadora, a gente entende que a classe trabalhadora tem suas pautas gerais, ao mesmo tempo que uma pessoa com deficiência tem as mesmas questões em comparação com a pessoa que vivencia uma identidade dentro do guarda-chuva LGBTQIAP+, de uma pessoa preta, de uma pessoa que vivencia outras racialidades que não a branca, né? Tem as suas pautas gerais, né? Como classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, elas têm as suas especificidades da sua identidade. Então não pode falar porque... Deixa eu até voltar, porque eu realmente... Numa palestra que eu fiz, mas o LGBT também é trabalhador. Mas a maioria tem apoio da maior parte das pessoas, ou jogamos direito, ou vamos ser caçados. É triste, é injusto, mas é o jogo. Nossa, eu de verdade não entendi muito que ponto que ela quer chegar. Basicamente o que Bira falou, pelo que eu entendi aqui, é que pautas específicas não vão engajar aquelas trabalhadoras que estão fora, entre aspas, da nossa bolha. Mas isso é muito ignorante, né? Porque, por exemplo, eu tenho que estar viva, né? Pois é, né? Então, assim, né? Como é que funciona? Se você não fala da pauta que é específica... Eu não tô falando de questão identitária, de identitarismo, que realmente é um negócio que é complicado, mas a pauta da identidade atrelada à classe trabalhadora precisa ser falada, porque, por exemplo, se eu não falar sobre deficiência, se não existe esse canal aqui, Autismo Pensante, que tem uma pessoa autista, ou seja, pessoa com deficiência, falando sobre deficiência, nem que seja uma linha editorial sobre isso, eu morro em vida. Então não faz sentido. Simplesmente não fale sobre pauta LGBT, não fale sobre pauta antirracista, não fale sobre pauta anticapacitista pra gente fora da nossa bolha, porque a pessoa não vai entender ou ela não vai concordar, sendo que o ponto não é esse. As pessoas nem sempre vão chegar num vídeo aqui e vão concordar com o que eu falo, por exemplo, sobre análise do comportamento aplicada, sobre outras pautas dentro da deficiência. Ela não necessariamente vai concordar de primeira. E assim, eu já faço produção de conteúdo já sabendo que isso eventualmente vai acontecer. Eu não tô aqui para agradar pessoa A ou pessoa B. Eu tô aqui para fazer ocupação de espaço. Porque se eu não ocupar, eventualmente vai ocupar uma pessoa que é contra pautas da deficiência.
É contra a acessibilidade, é contra a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Da mesma forma que você, Bruna, se você não falar sobre questão de transgeneridade, a pessoa que eventualmente cairia no seu canal falando sobre para aprender sobre transgeneridade, que de repente, não que necessariamente já tem uma posição fechada, né? Dependente se tem ou não posição fechada, se ela não acessar o seu canal, eventualmente ela vai acessar um canal, por exemplo, de um Nicolas masculinista. Ferreira da vida. De um masculinista. Um headcast da vida. É justamente esse o ponto. A gente tem que ocupar espaço. Agora, não dá pra dizer simplesmente que falar sobre pauta específica da classe trabalhadora não adianta porque você vai estar falando pra uma bolha. Sim e não. Sim, porque, obviamente, você vai estar atraindo mais pessoas que vivenciam isso para assistir o seu conteúdo, para ler os seus textos, mas também eventualmente vai chamar gente. O próprio caso dos canais de react marxistas, qualquer vídeo que você assistir, vai na seção de comentários e vai ver que sempre vai ter meia dúzia de gente falando que era de direita e começou a ver gente de direita mesmo, assim, começou a ver o canal do Ian Neves da vida, do Gustavo Gaiofato, e vai falar, hoje eu sou marxista. Pois é, e nós podemos usar como exemplo eu mesma. Eu fui uma pessoa que votou no Bolsonaro em 2018, completamente despolitizada, não sabia que era mulher trans, eu mesma me apedrejava com as minhas pautas, né? E por conta de canais de televisão que são contra-hegemônicos, por conta de pessoas nas mídias sociais mesmo, né, que não corroboram com esse pensamento de direita, que eu consegui me entender, né? E até uma questão também, Rick, que você estava comentando, né, sobre ocupar espaço. Eu conversando com a minha psicóloga mesmo, ela justamente me orientou a fazer o canal para mim ter voz, porque eu fui muito calada durante a minha vida inteira. Não só por ser uma mulher trans, mas por ser também uma mulher PCD, gaga, né? E eu sempre fui tratada como um objeto, como alguém não funcional, a pessoa que não sabe falar, que não sabe se comunicar, como um problema. E a gente não é um problema, a gente tem que ocupar os nossos espaços, a gente tem que ter o nosso direito de existir, de sair na rua e poder ir numa padaria, de sair pra shopping. E tem muita gente que, por não vivenciar isso, não consegue ter a dimensão disso, né? Quando eu tava com a minha namorada, a Lu, né, que é trans também, no começo do nosso namoro, num shopping, uma crente veio falar pra gente que nós é pro inferno, simplesmente por nós estarmos existindo naquele espaço, porque a sociedade é transfóbica. A sociedade tem um problema muito sério com a nossa existência. E a gente tem que existir. Por isso não é uma questão de uma pauta identitária. É uma questão de uma pauta de sobrevivência mínima. A gente não tá pedindo muito. É o mínimo. Pois é. Nossa. Caramba.